Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando. Hoje nós teremos uma live muito especial. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Estou fixando aqui o tema da nossa live. Tentando, pelo menos, né, que a minha falta de habilidade não está permitindo isso por enquanto. Bem, bom dia, Tereza. Bom dia a todos os amigos de todos os dias, mas também aos amigos novos que estão chegando agora para essa live tão especial. Gente, essa convidada de hoje, ela é assim, admirável. Uma pessoa de uma generosidade sem tamanho. Uma pessoa, além de toda a bagagem que ela tem de conhecimento sobre o que ela faz dentro da área da psicologia e da comunicação social, esse ser maravilhoso que é a Renata Bidoni, que logo vai estar aqui com a gente, ela fala e ela faz formação de comunicação não violenta, ou seja, ela vai falar melhor sobre isso, mas ela te ensina a se comunicar melhor, tanto com você mesmo quanto com o outro. E além de toda essa bagagem que ela tem, eu tenho aprendido muito com essa pessoa maravilhosa. Oi, Renata, tudo bem? Já vou te chamar aqui para você se conectar com a gente. Renata, estamos aguardando um pouquinho a entrada da Renata. Olá! Olá, Cris, seja bem-vinda. Oi, Oi, meu amor. Paulinha, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo Nossa, bom? você não tem noção da alegria que eu estou sentindo de poder te receber, de saber que você separou esse momento para a gente poder bater esse papo. E o quanto você é ocupada, eu sei o quanto você não tem tanto tempo assim, e teve essa generosidade de separar esse tempinho para a gente conversar, né? Muito obrigada, meu amor, por você estar aqui e poder fazer toda essa troca amorosa com todos nós, viu? Bom Seja muito bem-vinda. dia. E a Renata está falando de Porto Alegre, né, Renata? Eu hoje, na verdade, estou em Garopaba, estou na casa de praia. É. Ah, Sim, que delícia. Santa Maravilha, Catarina. maravilha. Bem, Renata, antes da gente começar nosso bate-papo, eu acho de extrema importância que a gente entenda quem realmente nós somos nesse mundo, né? É, qual é a nossa essência aqui? Ou seja, nós somos um ser integral, que na verdade o que tem acontecido? As nossas partes estão ao longo do tempo se desintegrando cada vez mais, né? E essa desintegração, corpo, mente, espiritualidade e emoções, faz com que muitas vezes nós não nos reconheçamos, né? E acabamos tendo reações ou até interações com outras pessoas que fogem realmente da nossa essência. E sabendo dessa importância, dessa integração, principalmente da nossa integração com a natureza, que nós estamos perdendo, né? Então, assim, tudo que nos afasta da nossa natureza interior, que está conectada à nossa mãe natureza, faz com que haja algum grau de desequilíbrio. E nós temos algumas formas, né, de chegarmos até esse tema que eu estou trazendo até hoje, para a gente conversar, que é o autocuidado.
né? O quanto nós estamos nos afastando de nós mesmos a cada dia. Por quê? Estamos com essas partes desintegradas. E dentro desse processo de desintegração, nós ficamos perdidos ali num caos total, né? Onde muitas vezes seguimos caminhos tortuosos de sofrimento até chegarmos no autocuidado, mas outras vezes ficamos negando esse autocuidado, não é mesmo? Bem, mas daí chega, de repente, uma situação mundial, um vírus que nos acorda, que nos desperta para esse autocuidado, que nos faz olharmos para dentro de nós mesmos com um olhar diferente de antes, né? Como uma necessidade realmente de nós nos olharmos e nos mergulharmos, nós mergulharmos para dentro de nós mesmos. E dentro dessa visão, Renata, há parece que uma nuvem que paira, né, onde as pessoas não estão se enxergando mais. Então, vendo a necessidade desse autocuidado e pela minha própria trajetória ter sido dentro desse sentido, desde muito nova, buscar esse autocuidado, e foi inicialmente a minha trajetória, foi através da dor também. Dores não só físicas, como no campo emocional, né? Então, hoje, Renata, eu gostaria muito que a gente conversasse sobre esse tema, porque é um tema extremamente importante que nos traz novamente a consciência da importância urgentíssima de nós realmente acessarmos essa ação, né? Através de uma autorresponsabilidade. Então, eu gostaria muito de te perguntar, qual é o seu ponto de vista a respeito de tudo isso que tem acontecido com o ser humano, né? Com todos nós, mas poucas pessoas têm esse autocuidado dentro desse todo, né? Dentro de uma grande maioria, mas muitas não. Então, o que seria esse autocuidado e como que ele se relaciona, Renata, com a autorresponsabilidade, né? Que seria essa forma da gente integrar esse ser que nós somos, esse ser cheio de uma potencialidade, mas que não é usada normalmente, né? Você me fala sobre isso. Bom, vamos lá então. Gente, primeiro, bom dia para todos que estão aqui. Já vi alguns nomes conhecidos aqui, né? A Fernanda, a Salete, Soraya, a Andréa. Bom dia para todos que estão com a gente. Agradecer, Paula, o teu convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, porque acho que tudo que a gente vai conversar aqui hoje pode ser de grande valia, não só para quem está nos assistindo, mas também para nós. Porque para mim é muito claro que toda vez que a gente fala a respeito dessas coisas, nós expandimos também a nossa presença e a nossa consciência sobre a importância de estarmos atentos a tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, tu me faz uma pergunta sobre autorresponsabilidade e autocuidado. Então, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, gente. Primeiro, valorizar demais os que tu trouxe, Paula, sobre a questão do ser humano integral. Porque a gente nos enxergarmos como uma pessoa única, que é feita de diversas facetas, né? Uma faceta física, uma faceta espiritual, uma faceta emocional, que tem uma trajetória de vida, e essa trajetória de vida ela vem sempre muito recheada, né? Muito preenchida também do histórico da nossa família, da nossa ancestralidade, daquelas crenças e daqueles valores que nós vamos repetindo, porque serviam para os nossos pais, serviram para os nossos avós, em determinado momento para que eles conseguissem, para que todo mundo que veio antes da gente conseguisse nos trazer até esse momento. Então essa sobrevivência que nós temos hoje, ela está muito ligada também a todas essas regras de qual é o jeito certo e o jeito seguro de viver. E aí o que acontece? Quando tu traz esse conceito do ser humano integral, eu queria complementar que nós somos únicos, gente. Então, embora eu tenha toda uma influência de pai, de mãe, de vó, de professor, de babá, eu também sou um ser humano único. E quando eu me distancio do que a Paula está trazendo, que é olhar para dentro de mim e enxergar o que é importante para mim,
E eu começo simplesmente a agir de uma maneira automática, repetindo padrões, repetindo comportamentos que as pessoas me entregaram, cheias de amor para dar, né? Entendendo, olha, o caminho para te sobreviver é esse. Mas que, na verdade, muitas vezes, eles entram em colisão, talvez seja uma palavra forte, mas eles atritam com aquilo que são as minhas verdades absolutas, as tuas verdades absolutas, porque as nossas verdades, gente, tem a ver com as necessidades que nós temos, aquilo que é importante para cada um de nós. E as pessoas, nós como seres humanos, temos necessidades que são universais. Necessidade de sobrevivência, necessidade de harmonia, necessidade de autonomia. Porém, temos valores diferentes, que é a nossa estratégia para atender a nossa necessidade. Então, o que acontece? Quando a gente está muito ausente dessa conexão conosco, comigo mesmo, olhando para dentro de mim, buscando mais autoconhecimento, nós começamos, né, Paulinha, a atuar de uma maneira mais automática. E nesse processo da maneira mais automática, que é sem parar muito para pensar, sem ter muita noção de escolha, é ação-reação, aconteceu algo, eu reajo, eu começo provavelmente a me distanciar do autocuidado, porque eu estou praticando valores que são comuns para outras pessoas, mas que eu não parei para avaliar se fazem sentido na minha vida. Então eu quero Perfeito, Renata. né, quer falar um pouquinho? Eu quero trazer um pouco de Pode autorresponsabilidade. continuar. Posso? Aí a gente, porque vai Pode. ser um bate-papo, né? Então, olha só. Eu tinha uma outra questão que tu me trouxe, que vale a pena finalizar aqui esse raciocínio para a gente trocar mais, que é o seguinte. O que é essa tal dessa autorresponsabilidade que a Paula está falando e que eu estou falando para vocês? É nós termos consciência, certeza, convicção, sentir isso no coração, não só aqui. Olha só, até vou aproveitar e ajeitar o cabelo, tá muito comportadinho hoje. Que é a gente poder entender que nós somos corresponsáveis, gente, por tudo que é a experiência que a gente vai ter na vida. Então a Paula estava trazendo que ela observou que dentro desse cenário todo que nós estamos vivendo, tem pessoas que estão carregando uma nuvem, né? Parece a família Adams, estão andando com aquela nuvem da chuvinha em cima. Mas por outro lado, na minha experiência, inclusive a minha própria experiência e pessoas que eu conheço, estão vivendo experiências transformadoras e potentes diante de tudo isso. Então a Paula estava me fazendo uma pergunta, né, para a gente refletir, tu deve estar refletido aí conosco, e tu é convidado a colocar questões aqui, dúvidas, contribuições, que é, cara, o que será que faz diferença? Quando eu vejo pessoas que têm uma habilidade de transmutar, mudar, processar tudo isso e transformar isso em energia, transformar isso em produtividade, transformar isso em experiência de transformação, transformar em experiência de potência, de se reinventarem, de descobrirem novas competências, de poder perceber que estão superando esses desafios, e isso se torna algo que os estimula a fazer ainda mais diferença na sua própria vida e na experiência das pessoas que estão junto. E outras pessoas que, pelo contrário, vão para um lugar mais difícil, mais sombrio, mais complexo, mais sofrido. E aí, uma das questões que a gente está trazendo para vocês aqui é justamente esse olhar da autorresponsabilidade. Ou seja, quando eu tenho consciência de que eu vou contribuir para me aproximar ou para me distanciar dos meus objetivos na vida, e aí um dos objetivos que eu tenho, Paulinha, é uma vida longa, saudável e feliz. Sim, eu Só também. longa não quero. Tá? Então, quero longa, quero com saúde, quero estar bem. Então, olha só, eu tenho isso dentro de mim constantemente. Então, quando tem alguma situação que adversidade, intempéries, imprevistos, o nome que a gente quiser dar, eu rapidamente procuro ancorar isso dentro de mim, ou seja, lembrar disso. Aí eu pego, bom, isso aqui vai me ajudar ou vai me distanciar? Para eu conseguir ter o meu objetivo de vida longa, saudável e feliz. Então, quando a gente tem uma clareza de objetivo, né, de querer aprender, que é o que está sendo trazido aqui agora pela de Lourdes, inclusive com essa dor, e entender que a dor pode ser um presente. Porque a dor, ela nos mostra, Paula, que algo não está bem, que alguma coisa, qualquer emoção, né? A raiva, a dor, o medo, o ressentimento, enfim, a frustração, a ansiedade, tudo isso nos mostra que alguma coisa nesse cenário que a gente está vivendo não está atendendo às nossas necessidades básicas, aquilo que para mim é valioso e importante na minha vida. Só que eu tenho um caminho, gente. A autorresponsabilidade e o autocuidado, e aí eu vou deixar para Paula, em seguida finalizo aqui, Paulinha, quero te escutar muito, porque tu trabalha muito com essa questão de autocuidado, né?
E eu Sim. trabalho mais com a questão da autorresponsabilidade, por isso é tão integrado e por isso a gente está aqui junto com vocês hoje. Quando eu tenho uma consciência de autorresponsabilidade e eu não estou no lugar da vitimização, eu percebo, olha só, tem alguma coisa que não tá legal aqui, essa tristeza tá querendo me dizer alguma coisa, essa raiva tá querendo me dizer alguma coisa. Por que tô triste? Por que tô com raiva? Ah, por que tô com medo? Porque minha necessidade de segurança pode estar abalada, minha necessidade de autonomia pode estar abalada, minha necessidade de apreciação das pessoas gostarem de mim, me darem o feedback de que eu sou uma pessoa importante na vida delas pode estar ameaçada. Uma série de necessidades. Quando a gente faz esse movimento que a Paula estava nos provocando aqui no início, a reflexão, de olhar para dentro de mim, e tento entender, esse sentimento está querendo me informar o quê? Porque o sentimento, gente, é um sinal amarelo. Ele está nos mostrando atenção. E aí eu paro de olhar essa emoção como uma coisa, ai, que ruim, que difícil, eu não merecia passar por isso. A vida está tão difícil, isso não é justo. Porque quando a gente vai para esse olhar da vitimização, de que achar que a vida não está sendo justa e que ela está sendo difícil demais para aquilo que eu posso dar conta, eu começo a achar que a minha felicidade está fora. Que ela está terceirizada, e que quem tem que cuidar de mim é Deus, é o universo, é meu pai, é minha mãe, é meu melhor amigo, é meu marido, é meu filho, é minha sogra, é o síndico do prédio. E aí a gente não tem esse poder, esse controle de poder lidar com o que o outro vai fazer. E Isso, daí eu também, saio de um espaço de leveza para entrar num espaço de muito peso, né? De muita densidade, onde eu trago frequências vibratórias de um nível muito baixo. Então, a partir daí, por isso que essa dica que você está dando é fundamental, Renata. Mesmo porque quando eu estou atenta, eu estou me observando, e o observador muda tudo. Porque é através das nossas escolhas que nós estamos modificando esse cenário. E não é um cenário simplesmente interior só meu. Não, eu estou conectado ao todo, porque eu sou um ser integral. O ser integral não é porque eu só tenho partes minhas e eu estou no meu mundo. Não, eu estou nesse mundão aí, né? Mas acontece que o cenário atual, ele vem para nos trazer justamente essa grande reflexão de nós podermos, assim, dentro desse mergulho, né, a gente está acessando energias dentro da nossa potência, da nossa potencialidade pura, como diz o Deepak Chopra em seu livro As Sete Leis Espirituais de Sucesso, onde ele coloca essa potencialidade pura, né, nós nascemos com ela. Né? Nós vamos desenvolvendo essa potencialidade através da nossa criatividade também. Mas é importante a gente trazer leveza para o dia a dia. A gente não tem que ficar só no sofrimento. Né? Então, a nossa grande responsabilidade com nós mesmos, em primeiro lugar, é o amor próprio. A gente entender que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Não adianta a gente ficar só se largando o tempo inteiro, né, para fazer algo pelo outro, ou fazer algo pelo trabalho, ou pela situação que está vindo, né, e nos abandonarmos. Só que esse autocuidado, Renata, o que eu percebi ao longo da minha jornada é que ele depende da gente estar seguindo um ritual. Né? Daí entra a importância desse ritual dentro do autocuidado. E quando eu digo ritual, é um momento que eu separo para mim, que seja para eu fazer um escalda-pés, que seja para eu poder fazer uma leitura que eleve a minha vibração mental, a minha vibração emocional. Então, assim, é um contexto, né, que eu não posso ficar só me perdendo e me deixando de lado. Não há mais tempo para isso. Como você diz, essa luzinha que está piscando aí, ó, amarelinha, trazendo esse alerta, ele é um alerta que não há mais tempo da gente ficar só preso nos condicionamentos e nas nossas crenças, né? Não há mais tempo. Agora, ou você vai, é como se esse vírus falasse assim pra gente, ó, ou você vai, ou você pira, ou você morre. Não tem outra saída, né? Então vamos, né? E vamos nos direcionando para a luz, para a nossa luz interior, para esse acesso, né, que tem um caminho mais ampliado, mais consciente, como você mesmo disse. Né? E olha a autorresponsabilidade que você está colocando, que maravilha a gente poder assumir esse espaço, né, como um espaço de leveza, né, Renata? Porque eu não sei o que você acha sobre isso, mas o que eu percebo é que quando a gente fala de responsabilidade ou autorresponsabilidade, dentro da nossa cultura, ou às vezes dentro das crenças que as pessoas têm, elas veem a responsabilidade como algo
que vai exigir, assim, não somente o esforço, mas algo ruim, algo pesado, né? Assim, muito difícil de se conquistar, ou talvez até impossível de se chegar, né? Como assim, que a gente se larga tanto e traz tanto peso para isso e se distancia tanto de nós mesmos, Uhum. na hora que chega o momento de nós assumirmos essa responsabilidade, a gente se acha incapaz. Olha o quanto eu ouço isso das pessoas que chegam até mim. Tem uma riqueza tão grande em todas essas coisas que tu está trazendo, assim. E eu quero começar pelo seguinte aspecto, essa questão da percepção que nós temos em relação à responsabilidade. Porque dentro da cultura, como tu está trazendo, Paula, quando nós, e a gente está tentando mudar isso em todos os cenários, tanto em vida pessoal, a partir de vários recursos como a comunicação não violenta, como a disciplina positiva, tanto na vida profissional, com capacitação e desenvolvimento de lideranças, a partir da percepção do erro como uma oportunidade de aprendizagem. Só que o que acontece dentro da nossa cultura, como tu estava trazendo, responsabilidade, ela muitas vezes foi interpretada como algo perigoso. Porque como tu trouxesse, além do esforço, existe um risco. Porque quando assumimos responsabilidade e algo não funciona de acordo com o esperado, culturalmente nós lidamos com essa situação, entendendo isso como um erro. E o erro, ele é administrado ainda muito fortemente na nossa sociedade, com punição, com advertência e com penitência. Então, o que que acontece? Se eu entender que eu fizer alguma coisa, se eu for fazer alguma coisa, aquela coisa não der certo, eu corro o risco de ser culpado, criticado, julgado, e isso vai me colocar numa situação de perigo, a gente começa a criar uma ideia que às vezes é muito subconsciente ou até inconsciente, eu não me dou conta disso, de que assumir responsabilidade é algo que pode me colocar em maus lençóis. Então, o que que a gente faz? Recolhe e deixa que as coisas se organizem. Mas aí as coisas não se organizam da maneira como a gente precisa. Então, nós ficamos naquela questão relacionada à vitimização. Lastimo, reclamo, me queixo. Só que, gente, quando a gente percebe que assumir responsabilidade é o único caminho para transformar as coisas, e eu perceber que se eu fico quieta, o destino daquela conversa vai para um lugar. Se eu interfiro, o destino daquela conversa vai para outro. Eu percebo que assumir responsabilidade me leva para um lugar de poder transformar as coisas. Porque se eu percebo que eu colaboro para o resultado que eu tenho, eu consigo me perguntar o que eu poderia fazer de diferente para me aproximar do meu objetivo. E aí, quando a gente assume responsabilidade, isso se transforma em possibilidades de ação diferentes. Porque para que a gente quebre os padrões que a Paula está nos trazendo, que são muito importantes, que é seguir nesse automático, repetindo, né, todas essas coisas que muitas vezes nos distanciam do amor próprio, da autoestima, eu preciso ressignificar a responsabilidade, gente. Porque olha só o que acontece, Paulinha, juntando com a autoestima, que eu acho que foi uma coisa tão importante que tu trouxe aqui. Quando a gente faz alguma coisa errada, tá? Dentro da nossa perspectiva, agir de uma maneira que eu não admiro. Fiz algo que eu entendo que eu mesmo condeno, porque o meu juízo de valor me mostra que eu poderia ter feito de um outro jeito, mas na hora foi o jeito que eu fiz. Tem uma coisa legal de tu olhar aqui. Se tu tem essa consciência que tu poderia ter feito de um jeito diferente, provavelmente tu visite a emoção da culpa. E eu quero chamar muito atenção aqui para a questão da culpa, porque a culpa, como todas as nossas emoções, ela está nos dando um sinal, o sinalzinho amarelo, aquele que eu já estava falando antes. Então, se eu estou me sentindo culpado, opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui, não tá harmonizada dentro de mim. Gente, nesse momento é um momento de tomada de consciência muito importante. Eu posso ficar pagando aluguel para aquela culpa. O que eu quero dizer com isso? Vou ficar ali. E a minha vida começa a andar para um lado de escassez. Vou andar para toda essa energia, que não é uma energia boa, nesse processo todo eletromagnético que a Paula estava trazendo, que a gente vibra. E todos nós vamos sofrendo a interferência da reação um do outro, porque somos um ser único nesse universo. E aí o que acontece? Essa vibração da culpa ela é muito corrosiva pelo seguinte: quando eu faço algo que eu não admiro e eu me sinto culpado, existe um presentinho que a culpa está me trazendo aqui. Eu só tenho essa percepção de que eu não agi de uma maneira legal, porque dentro de mim também existe um lugar, um acesso, uma certeza, uma convicção, uma percepção, um pensamento, um caminho de que existe um outro jeito de lidar com aquela situação.
Então é como se dentro de mim existisse uma nascente, todo um potencial de poder agir de um jeito diferente. Mas quando eu ajo de um jeito que eu não admiro e sinto culpa e eu não resolvo aquela situação dentro de mim, quem vai pagar o preço disso é a minha autoconfiança, é a minha autoestima. Porque se eu acho que eu estou agindo errado dentro... Olha, vamos juntar tudo que a gente está falando. Dentro da nossa sociedade, quando cometemos erros, assumir responsabilidade pode ser perigoso, porque aí nós vamos ser advertidos ou vamos ser punidos. Se eu não estou agindo de uma maneira legal, me sinto culpado, entendo que mereço algum tipo de punição. Quando eu começo a me enxergar como alguém que não é alguém legal, é o meu auto-amor que começa a pagar esse preço. E se eu deixo de me amar, como é que eu vou me cuidar? Então, o caminho de começar a romper todo esse ciclo, que é um ciclo de insucesso, né? Porque é um ciclo que me leva para baixo, não é um ciclo que me leva para energias vibratórias de alegria, né? Porque a vibração da alegria, gente, é a vibração energética. A Paula sabe disso ainda melhor do que eu, porque essa é muito mais a área que ela se aprofundou. É a maior vibração energética possível. E todos nós temos um raio, né, de interferência que vai estar emitindo essas ondas energéticas e que vai, de alguma maneira, interferir na percepção do outro e gerar no outro uma outra reação. Então, toda essa transformação, já dizia a Gandhi, tem que começar por nós mesmos. Fala daí, Paulinha, que eu sei que deve ter um monte de coisa para trazer agora em relação a essas coisas que eu estou trazendo aqui, que esse papo está muito bom. Perfeito que você colocou. A alegria, ela é fundamental, ela tem uma frequência ali acima de 500 Hz, né? Mas principalmente a gratidão, né? Então, quando a gente começa a agir e já trazer a gratidão junto com a ação, a gente abre mais espaço, né, para a gente cocriar essa outra realidade, porque tanto se fala em cocriar uma nova realidade, mas as pessoas não conseguem sentir o que é isso, porque elas não estão na ação, né? Então, quando a gente se deixa, a gente está indo para a inação. É um espaço também, né? É uma escolha. Mas é uma escolha que não movimenta a sua energia, que não faz transformar, como você diz, né? A gente não transforma nada quando a gente está na inação, mas quando a gente vai para a ação, seja um pequeno ato que a gente dê. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu descobri ao longo da minha vida o quanto era importante para mim, vamos falar, para o meu corpo, para as minhas emoções, para a minha mente, eu ter um ritual matinal. Então, assim, eu fui percebendo qual era o horário que o meu corpo gostava de acordar, né? Eu adoro conexão com a natureza. Então, eu gosto muito de acordar e trazer aquela consciência do despertar, poxa, agradecendo já pelo início do dia, já trazendo uma respiração mais consciente, né? E trabalhando com as desintoxicações do meu corpo. Então, eu percebo que quando eu vou lá no banheiro, antes de eu escovar meus dentes, eu vou lá e raspo a minha língua, seguindo os ensinamentos da medicina ayurvédica, que eu uso muito na minha vida e para orientar também os meus pacientes, né? Então, são maneiras que eu fui encontrando ao longo da minha jornada de me limpar, tanto fisicamente de toxinas, né, que o corpo vai liberando durante a noite, de coisas que a gente comeu anteriormente, mas acima de tudo, eu pegar e parar e separar aquele momento ali no início do meu dia para mim, para eu me cuidar, né? Então eu estou me limpando fisicamente, depois eu vou e pratico o yoga, eu finalizo com a meditação. Ontem, por exemplo, olha só como é importante a gente trazer flexibilidade também, Renata. Porque às vezes você ter um ritual pode parecer assim, nossa, uma coisa muito rígida, eu tenho que seguir aquilo direitinho todos os dias. Eu vou conversando com o meu corpo. Então, dentro desse diálogo que eu vou tendo amoroso com o meu corpo e com o que está aparecendo ali naquele momento, ontem eu percebi que era muito mais importante eu fazer mais tempo de meditação. Eu acordei com essa necessidade, assim, muito grande. Então, geralmente, eu faço um tempo de meditação menor e as outras práticas tomam mais tempo. E ontem não, ontem eu me permiti ficar mais na meditação, mas eu fiz alguma coisa por mim. Isso que é importante, né? Você trazer para você esse autocuidado, porque daí quando chega alguém para você poder cuidar, seja como terapeuta, seja uma pessoa da família, uma pessoa que você cuida, por exemplo, tantos filhos cuidam dos pais,
né? Mas e aí, Uhum. você está cuidando dos seus pais, você está se desgastando, tirando toda a sua energia no sentido de deixar-se de lado, para dar a energia ao outro, para poder trazer isso para o outro. Mas e aí, até quando, né? Chega num ponto que o teu corpo físico, emocional e a tua mente não suporta, é muita pressão, é muita falta de cuidado. E essa pressão, Renata, eu vejo, é uma cobrança até interior que surge do inconsciente, né? Que vem trazendo uma necessidade da gente estar se acolhendo também. E às vezes as pessoas não percebem isso. Elas Uhum. acham que estão em conflito, né? Que acaba surgindo um conflito a partir disso. Mas a gente poder se perceber e começar a criar uma admiração que traz uma força interior, né? Para eu poder continuar. E para eu poder potencializar a minha energia, e eu posso dizer hoje, Renata, assim, com as escolhas que eu fiz até agora, a minha energia, olha, ela fica muito elevada o dia todo. O meu corpo, ele fica com uma disposição incrível, porque ele está me trazendo de volta o que eu faço por ele, né? E a Uhum. autoobservação, como você falou, da gente estar percebendo os pensamentos e sentimentos que estão aparecendo, e imediatamente você tem a possibilidade de trazer ação para transformar isso. Olha que legal a gente poder escolher, né, não ficar naquele espaço de dor, seja essa dor uma dor emocional ou uma dor física. Eu fazer alguma coisa para chegar até esse equilíbrio que o ser humano busca, mas talvez de uma forma tão tortuosa, né? Por caminhos tão dolorosos que, como você disse, são importantes. Eu busquei através das minhas dores. E eu sou muito grata a isso. Hoje eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, olha, o quanto é importante, é um presente divino, você estar num estado ali de fragilidade, né? Onde você acha que você não tem controle sobre si mesmo, porque algo te dominou. Mas não, é a grande oportunidade que você tem de crescer, de dar aquele salto quântico, de poder agir, e o pouco que você faz por você já te traz aí, ó, como a Beth está trazendo, para um estado de presença, né? E um Uhum. estado de presença que te leva para uma consciência maior, para um outro nível de energia, onde a gente sai desse campo do observador rígido, onde quer fazer tudo com muito perfeccionismo, onde quer fazer tudo, né? Ou às vezes não quer fazer porque está estagnado, né? Porque não está movimentando a energia, mas para a gente entrar num estado de mais leveza, né? Transformar essas dores em experiências que nos fazem crescer verdadeiramente. Uhum. E aí esse estado de presença que a Beth está pontuando aqui é fundamental, porque eu preciso parar para me escutar. E aí, tem umas questões aqui que tu está trazendo, que estão me levando a me lembrar de uma situação que eu vivi há umas 2 semanas atrás, onde eu tinha diversas questões para dar conta ao longo do dia. E eu vou trazer esse exemplo para a gente enxergar o que acontece quando não fazemos o que a Paula está sugerindo aqui, que é reservar este espaço para nos preencher primeiro. Porque eu só vou conseguir doar, que é poder ajudar, entregando o meu tempo, contribuindo, se aquilo que for importante para mim tiver atendido primeiro, certo? Por quê? O que acontece muitas vezes? A gente entra nessa espiral enlouquecida, faço isso, 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 e as pessoas te pedem. No exemplo que ela trouxe, tu está cuidando do teu pai e da tua mãe, tu tem um filho pequeno para dar conta, e agora tem essa questão das atividades todas escolares que eu tenho visto, eu também tenho um filho de 9 anos, tenho visto as mães comentarem muito a respeito da experiência difícil que está sendo dar conta da sua rotina de trabalho em home office, com mais rotinas domésticas, né, porque a gente está mais tempo em casa, Exatamente. ainda com questões também escolares para dar conta, precisando revisitar conceitos de matemática que a gente não lembra mais, por exemplo. E aí, o que começou a acontecer? Aconteceu comigo faz umas 3 semanas. Eu tava nessa espiral, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Chegou determinado momento, alguém me pediu alguma coisa em casa. E, gente, eu tava assim com a minha tolerância aqui. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. E aí eu me dei conta, cara. O que eu fiz hoje? Eu não fiz
eu não reservei um tempo de manhã, isso era no final de semana, era 4:30 da tarde, eu estava ainda aguardando para ter o meu tempo para mim, porque o tempo ia ter para ter acontecido logo depois do almoço, aí quando eu vi já era 4 horas, e aí eu ainda estava envolvida com coisas de lava, compras de supermercado, resolve tarefa de casa, faz não sei o quê. Quando eu vi era 4:30, eu ainda não tinha tido um tempo para mim. Para onde isso me leva? Isso me leva, gente, para um lugar de insatisfação. Isso me leva para um lugar de cobrança. É o que a Paula está dizendo, eu começo a ficar mais autoexigente. Isso me leva para um lugar de ficar mais exigente com os outros. Isso me leva para um lugar de ficar mais impaciente, mais ansiosa, mais frustrada. E aí, tudo isso, dentro do curso de comunicação não violenta, foi lindo, porque aí a gente estava trabalhando essa questão das emoções e eu compartilhei isso. E aí, um aluno, o Edmundo, não sei se está aqui com a gente, foi lindo demais. O Ed chegou e disse alguma coisa assim: Prof, no teu próximo final de semana, começa por isso. E eu disse: mas é óbvio, né, Ed? Como é que eu não tinha me dado conta? O que tinha faltado naquele dia é que eu tinha entrado em piloto automático de forma imediata e eu não tinha reservado esse meu espaço, eu comigo, no meu momento que eu precisava, no início do meu dia. Porque quando a gente tá, gente, nessa demanda, que é uma demanda over, né? Eu digo como se a gente estivesse numa gincana, porque a nossa vida mudou muito em relação ao nosso processo anterior. Existe um tempo de adaptação. A gente precisa garantir esse espaço, como a Paula está trazendo, que é o espaço de carinho contigo mesmo, tá? Quando começou essa quarentena, eu tomei uma decisão. Eu vou me acordar todo dia e vou passar meu rímelzinho, vou passar o meu delineador e vou passar o meu batom. Azar, se eu tenho lá às 7:30 da manhã e já estou de batom vermelho. Para quem achar, meu Deus do céu, o julgamento pertence ao observador. Eu acho que aqui tem uma Sim. coisa importante da gente olhar também. O quanto muitas vezes as pessoas, e inclusive nós mesmos, quando nós não estamos presentes, estamos muitas vezes regulando as nossas práticas, o nosso cuidado, buscando a apreciação, que é uma necessidade importante. O que que o outro vai dizer, o que que o outro vai pensar, o que que o outro vai sentir. E quando a gente fica muito preocupado com o outro, a gente se distancia daquilo que é importante para nós. Então, Perfeito. aqui, e uma coisa que eu acho que é bem importante aqui, gente, para mim é um parâmetro, tá? Quando alguém me pede alguma coisa, porque eu sou aquela pessoa que passei uma boa parte da minha vida doando, 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 tá? Até que em determinado momento eu me dei conta do seguinte: cara, olha só, a gente só pode dizer o sim para o outro quando dizer o sim para o outro não significa dizer não para nós mesmos. Essa é uma crença que eu ressignifiquei na minha vida. Que é entender o seguinte: quando alguém me pede alguma coisa e eu já tenho aquela sensação de gente, a fisiologia da gente reage. O nosso corpo reage, porque o nosso corpo é feito de energia. Então, o que acontece nesse processo? Quando eu já sinto aquela sensação de eu já paro para me perguntar. E olha como é poderoso quando a gente começa a ter mais autoconsciência corporal a partir do autocuidado, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. Porque ao invés, eu também Paula, que não é nem dizer sim e nem dizer não para o outro, mas contribuir na vida do outro para que ele consiga encontrar caminhos para ele atender a sua própria necessidade. Ou quem sabe encontrar outras alternativas para resolver o seu problema, sem que isso possa se tornar uma demanda que ele terceiriza e joga no meu colo, e eu, por dificuldade de dizer não, digo: vem que eu abraço porque eu quero que tu me ame. E aí, nesse processo Sim. todo de contribuição, a gente pode contribuir para que o outro perceba outros caminhos para solucionar as suas questões, né? E, Perfeito, enfim, Renata. quer comentar alguma coisa daí? A Carla colocou aqui que é forte e é difícil, né? Porque quando vem pra gente que é difícil, é a mente querendo travar a sua ação, né? Porque nada é difícil. A partir do momento que a gente já acorda e já traz a importância da gente estar aproveitando cada segundo da nossa vida, a gente está trazendo valor para a nossa existência. E quando a gente traz valor para a nossa existência, a gente começa a trazer presença no nosso dia a dia. E quando essa presença, ela está ali sendo acolhida e nutrida diariamente, ou seja, eu estou ali me auto-observando, sem culpa, sem punição, sem julgamentos, apenas me auto-observando, né? Porque eu sou um campo quântico.
Eu sou um universo aqui dentro. E como você disse, a gente tem liberações de energias, mas essas energias também são químicas que são liberadas dentro de nós. O porquê que quando a gente tem raiva, eles falam, é um veneno que você está se dando de presente, né? A raiva. Porque está liberando substâncias negativas dentro de nós, que vão afetar o funcionamento celular, que vão nos afetar emocionalmente, mas principalmente ali, ó, o funcionamento de cada célulazinha, chegando até o nível do átomo, das partículas, né? E isso ali está vibrando, vai ficar vibrando no seu campo. E cada pessoa que você tem contato no seu dia, você está passando aquela vibração que você acolheu. Então, olha a nossa responsabilidade perante até as próximas gerações, né? A gente passar para eles como os nossos antepassados. Eu me lembro, as minhas duas avós, que não são mais vivas, mas me deixaram tantos ensinamentos que eu pude conviver com elas. Elas me ensinaram tanto o poder das ervas, sabe? O poder do autocuidado. Olha quantas coisas eu me lembro que as minhas avós me passavam de ensinamentos e que depois eu vim estudar na medicina ayurvédica e eu falei, gente, mas a minha avó sabia disso. As minhas Que lindo. avós sabiam disso, né? Porque antes havia mais essa consciência da importância da gente estar em contato com a natureza. E, ó, estar em contato com a natureza, Renata, é estar em contato com o ritmo da natureza também, né? Com o ciclo da natureza. Né? Não só o clima, mas também o contato com, por exemplo, se todos os dias eu estou dormindo tarde e acordando tarde, eu estou saindo de um ciclo natural que eu nasci para poder fortalecer, né? Que é de poder acordar cedo e dormir mais cedo. O nosso organismo, os horários dos órgãos internos, nós nascemos para obedecer esse ciclo da natureza. E antigamente se dormia muito cedo, se jantava cedo para poder dormir mais cedo e se acordava muito cedo, até antes, né, do sol nascer. Por quê? Porque só da gente fazer isso, né? E quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, dentro dessa medicina ayurvédica, ou até da medicina chinesa, que são medicinas orientais que nos trazem esse conceito, né? Essa bagagem, quando nós fazemos a pergunta, olha, que horas que você acorda? Já é a forma de você saber se a pessoa tem saúde ou não. Por quê? Ela está fora do ciclo da natureza, desse ritmo, ou não? Então, são pequenos detalhes que quando a gente começa a ver o quanto a nossa vida está desregrada, mas não é desregrada só, é desregrada em relação a esses ciclos mesmo, né? Que estão dentro de nós, que estão pedindo para serem acessados, mas a gente faz o contrário. E às vezes eu acredito, né, Paula, que também por muita falta de conhecimento. Então, nessa questão de operar a vida no piloto automático, muitas vezes seguem-se hábitos esses hábitos vão se tornando padrões. E para poder mudar esse padrão, porque toda essa questão de neurociência, né? Ou seja, o nosso cérebro ele vai pela neuroplasticidade, pela neurogênese, se adaptando a todo um processo novo. E aí daqui a pouco aquilo se transforma num hábito. E muitas vezes ele vem sendo repetido de maneira automática, sem que a gente tenha consciência, por não ter o entendimento de todo o efeito sistêmico que isso tem. Ou seja, tu tá trazendo uma questão aqui super importante, que eu acho que vale a pena destacar, assim, também, que é toda essa questão de comandos que o nosso corpo dá para a produção de substâncias que estão aqui dentro de nós. Então, quando a gente visita um lugar de raiva, por exemplo, essa emoção, gente, eu tenho estudado muito a respeito da raiva, tá? Porque como eu trabalho bastante com comunicação não violenta, e para que a gente consiga aplicar a comunicação não violenta, a gente precisa ter gestão emocional, é preciso inteligência emocional. E o que nos desafia muitas vezes é reagir de uma maneira mais agressiva e tudo mais, é porque a emoção está tomando conta. E a raiva, por exemplo, já existem estudos, Paula, tu com certeza sabe disso pela tua experiência, enfim, mas talvez as pessoas que estejam conosco aqui não têm. Oi, Theo. É que justamente, por exemplo, a raiva, ela tem um impacto na nossa imunidade. Alguns minutos de raiva comprometem em até 6 horas a tua imunidade. Por quê?
Porque quando a gente visita uma emoção de raiva, por exemplo, algumas substâncias químicas no nosso corpo começam a ser produzidas numa quantidade e numa velocidade maior para dar conta da nossa sobrevivência. Então, é o que se chama de cérebro reptiliano que vai tomando conta. Aquilo que percebe estamos em risco e temos que fazer algo para sobreviver. E aí o nosso corpo se prepara para essa batalha. Então, aumenta, por exemplo, a dose de adrenalina, aumenta a dose de cortisol, um hormônio de estresse, e tudo isso vai tendo um impacto na nossa fisiologia. Por isso que prestar atenção nas mensagens do nosso corpo, aquilo que a gente sente também no nosso corpo, esse autoconhecimento, ele vai nos ajudando a fazer a gestão das emoções. Porque eu vou perceber meu coração batendo mais forte, eu vou perceber que eu vou ficando vermelha aqui, eu percebo um certo tremor, eu percebo que o meu corpo se projeta, e aquilo tudo pode ser um sinal quando eu consigo ter presença. De entender que essa raiva, por exemplo, que está impactando na minha imunidade, né, que está querendo me dizer alguma coisa, ela está falando de uma necessidade que não está atendida. Ela está dizendo que é alguma coisa muito importante para mim, algo que eu preciso, que eu entendo que é necessário para a harmonia, que é uma outra necessidade universal, que é necessário para minha sobrevivência, está em risco. E eu estou em modelo de defesa, para tentar garantir que aquilo aconteça. E aí a gente acaba se expressando muitas vezes com a agressividade. Então, olha esse efeito, esse olhar sistêmico que a Paula está promovendo aqui para a gente, que é entendendo, e aí junta com a autorresponsabilidade, com o autocuidado, tudo isso que a gente está conversando aqui, que se eu entendo que eu quero uma vida mais longa, saudável e feliz, e eu começo a perceber que dentro do meu padrão, né, eu tenho um lar emocional, que são as emoções que eu visito com mais frequência, e que os meus próprios neurotransmissores, ou seja, isso que a Paulinha estava dizendo, a nossa fisiologia começa a pedir, é como se tivesse todo mundo de boquinha aberta. Me dá um pouquinho de adrenalina, me dá um pouquinho de adrenalina, me dá um pouquinho de cortisol, porque o corpo começa a se adaptar a receber aquela dose química e ele começa a solicitar. E aí a gente tem o que chamamos de lar emocional, né? Onde a gente começa a visitar aquelas emoções com mais frequência, porque existe um processo químico também no nosso corpo pedindo para receber. Então a gente precisa mudar isso que a Paula está trazendo das vibrações energéticas, porque se eu vou para um movimento de gratidão, como ela trouxe, se eu vou para um movimento de mais alegria na minha vida, são outras substâncias. Eu vou começar a desenvolver serotonina, endorfina, dopamina, uma série de inas, né, que são substâncias de bem-estar e de prazer que começam a dar para o meu corpo uma outra composição química e que daqui a pouco os meus neurotransmissores também vão querer visitar mais situações como aquela, porque começa a sentir o gostinho de receber todo esse processo, que ele é biológico, inclusive, é fisiológico. Então, quando a gente tem a autorresponsabilidade, mesmo que para a gente possa ser muito difícil lidar com as emoções, eu começo a perceber o seguinte, estou começando a sentir raiva, cada vez eu faço isso com mais velocidade e estou num processo de caminhada, como todos vocês aqui. Para mim é muito difícil também. E eu quero dizer, agora falei muito difícil para lembrar de fazer um gancho com isso, para finalizar com essa questão aqui, a gente escutar mais a Paula, porque tem coisas maravilhosas que ela está trazendo aqui, tá? Que quando eu começo a enxergar, é muito difícil. A Paula nos trouxe isso faz alguns minutos, mas eu vi que entraram algumas pessoas novas aqui. Gente, a gente está dando um comando cerebral de que é muito esforço e que aquilo vai ser complicado. Então, tu não está te fazendo um convite. Porque o cérebro é como se fosse um grande drive, assim. Ele vai armazenando coisas e ele vai fazendo uns depara, né? Ou seja, isso está sendo difícil, opa, isso aqui é perigoso, deixa eu fugir desse lugar. Então, quando a gente começa a estudar essa questão de comunicação, integrando com neurociência, integrando com autocuidado, com medicina oriental e tantas outras coisas, a gente começa a perceber que a gente pode expressar as coisas de um jeito diferente. Ao invés de eu dizer, por exemplo, é muito difícil, eu posso dizer como é importante eu desenvolver essa habilidade. Como eu gostaria de poder fazer isso? O que eu poderia fazer para conseguir tornar essa situação que eu entendo que pode ser importante para gerar uma experiência de vida mais maravilhosa, mais próxima de mim? Então, a gente sai do lugar de não dar, é difícil, é complicado, e vai para o lugar de o que eu poderia fazer, como eu gostaria, quem pode me ajudar nesse processo, o que eu preciso estudar a respeito disso. Então, a gente começa a se criar convites a partir do pensamento que a gente escuta. Porque os sentimentos de raiva e medo e tudo mais, eles nascem de pensamentos.
Eu começo a pensar, só que isso é muito rápido. Nossa, meu Deus do céu, essa criança não vai fazer o tema de casa hoje. Ai, senhor, essa casa tá uma bagunça. Ai, meu Deus do céu, meu gestor de novo, eu não acredito, eu não terminei de lavar a louça do almoço, eu já tenho agora que mandar o relatório, esse homem marcou para as 2, é 12:30, já tá me mandando o WhatsApp. Todos esses pensamentos vão criando esse universo interno. Então, para a gente mudar a emoção, gente, precisamos escolher melhor os pensamentos. É complexo? É desafiador? Sim, porque depende de um estado de presença. E aí, Paulinha, eu acho que super vale, né? Se tu quiser trazer algumas coisas. Aí tá vindo tanto comentário que, gente, não estou conseguindo dar conta. Mas eu adoraria, né, te convidar, Paula. Eu vi que tem várias pessoas aqui do meu relacionamento, a Ali Hag, até alguns alunos, algumas pessoas de trabalho, alguns amigos Eu não pessoais. estou enxergando os seus comentários aqui na minha tela, tá? Tá, Eles não não? estão aqui Ah, pra não mim. estão Eu vindo acho que para deu uma ti. travadinha. É, Mas enfim, o que eu tô mas querendo te dizer? Eu vai acho que ser para super vale, Paulinha, tu falar um pouquinho da tua experiência, o que é que tu faz e passar, né? Porque as pessoas que estão aqui talvez não que estão do meu relacionamento não sabem do teu trabalho. Então, como tu me apresentou no início, com palavras lindas, aliás, muito obrigada. As pessoas já sabem aqui que eu sou psicóloga, que eu trabalho em comunicação não violenta, que trabalho com inteligência emocional, né? Que trabalho com desenvolvimento de lideranças, que trabalho também com um projeto lindo que é o Laços com Felipe Suri, onde a gente trabalha com inteligência emocional, neurociência e também comunicação não violenta. Mas o pessoal acho que não conhece muito do teu trabalho. Eu acho que valeria a pena, assim, guardar uns minutinhos além dos teus comentários para falar um pouco sobre o que tu faz, né? E o que as pessoas Sim, podem vai ser um buscar prazer. contigo, tá? Sim, muito obrigada. Eu fico extremamente feliz, né, com o seu feedback em relação a todo esse assunto que a gente está conversando, tá? Muito obrigada do fundo do meu coração, mas eu não quero me despedir de você ainda não. Não, a Calma, gente ainda eu tem vou 11 falar assim o que eu minutos. faço, a gente vai começar, vai continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo tá delicioso, tá? Então, Renata, eu já trabalho há muitos anos com yoga, né? Foi a base, assim, do início de toda a minha jornada, foi praticando yoga, que eu já pratico yoga há mais de 28 anos. Então, assim, desde muito nova, eu já comecei a buscar, né, já me atraía demais esse tipo de conhecimento e de sabedoria sagrada, né? E depois, só que eu me perdi no meio do caminho, né? Porque eu cheguei a fazer faculdade de Direito, veja bem, eu cheguei a me desviar de uma proposta, de meu propósito de vida mesmo, né? Mas foi interessante eu ter ido até o direito, porque foi a partir do direito que eu realmente cheguei em outros caminhos. Fui fazer fisioterapia também, então eu tenho formação em fisioterapia, eu fui entender o corpo humano e como que funciona o comportamento do corpo humano. E no corpo, estudando tudo isso, eu descobri a medicina chinesa. Então, assim, como a Isabela diz, né, a Isabela Moreira, eu sou multipotencial. Eu trabalho com muitas coisas, muitas A Isa, terapias que querida, se Isa é minha integram. mentora em marketing digital. Então, Minha e da Jaque, que está aqui com a maravilhosa gente. ela, que acabei Uhum. conhecendo, né, no curso do Fluxo, onde você estava também como palestrante, e assisti a aula dela, e eu me descobri ali justamente por causa disso. O contexto do meu trabalho, ele envolve uma série de sabedorias sagradas. Então, eu tive o contato com a medicina chinesa, então eu trabalho também com medicina chinesa, com acupuntura. Então, eu tenho o meu lado terapeuta, né, de cuidar do ser, e tem o meu lado também da prática, da vivência, por eu ter vivenciado o yoga, né? E também o estudo aprofundado que eu faço hoje de medicina ayurvédica, para conhecer ainda mais esses recursos e ferramentas que trazem, né, essa liberação, essa limpeza do ser humano como um todo, mas também da potencialização da nossa energia. Porque o quanto é bom a gente poder se sentir dentro dessa trajetória, colaborando, né, para o nosso equilíbrio. Né? Foi isso que eu sempre busquei a partir dessa minha busca pessoal, né, para aliviar as minhas dores físicas que eu tinha muito, em razão de um problema na coluna séria que eu tenho. Então eu fui chegando até o yoga, fui chegando até a acupuntura, só que me atraiu tanto que hoje eu trabalho com tudo isso inserindo, né, dentro do contexto. Tem uma escola de yoga aqui em Batatais, no interior de São Paulo, né? E também no mesmo local tem um consultório que eu trabalho com todas essas terapias e ainda terapias quânticas. Então, eu acabei descobrindo o mundo quântico também dentro dessa multipotencialidade e acabei trazendo,
para isso tudo uma forma de ver o ser humano e de cuidar do ser humano, só que baseado na minha vivência, na minha experiência, né? Porque foi, assim, transformador para mim, isso tudo. Me tirou de um espaço de vitimização, como você falou da vitimização, que eu tinha muito essa tendência de ficar na vitimização e na culpa, né? Tudo eu me culpava, tudo eu me desculpava. Então é uma coisa interessante, Renata, a pessoa se perceber, como você disse, né, dentro desses espaços, né, e escolher sair do espaço. Teve um determinado momento da minha vida, quando toda essa trajetória começou, eu me senti incapaz de sair desse espaço, né? Foi muito dolorido. É um espaço de dor profunda, né? Mas é necessário, às vezes, a gente estar nele para que ele acesse outros espaços dentro de nós. E quantos espaços dentro de nós precisam ser acessados, né? É Então, um assim, renascimento, né, Paula? é um O lugar de renascimento dor é um lugar de renascimento. Exatamente. Então, assim, eu faço a junção, né, entre as práticas do yoga, medicina ayurvédica e medicina chinesa, né? E, além disso, trabalho com reiki também, dou cursos de reiki, nós temos um grupo de reiki que agora teve que cessar, mas a gente aplica reiki nas pessoas e individualmente como terapia. Então, assim, eu trabalho com todas essas coisas do bem, tá? É Que isso. amo e que faço com todo o meu amor, mas acima de tudo, ó, é o amor que você coloca quando você descobre o seu propósito de vida, né? E eu tive o privilégio de descobrir o meu, mesmo tendo dado tantas voltas, mas que bom que eu cheguei ao meu propósito de vida com essas voltas que eu dei, né? E gostaria que cada um descobrisse o seu propósito de vida também, mas principalmente através desse tema que a gente está trazendo hoje, que é de assumir essa responsabilidade, né? Nós somos humanos, eu também, o tempo inteiro eu estou me olhando. Estão acontecendo situações, inclusive, que aconteceram essa semana, e depois do curso do fluxo, né? Que eu me dei de presente ali após o meu aniversário. Foi ali, eu achei que eu cheguei no curso, Renata, achando que eu não tinha nada para trabalhar. Olha só, que estava E tudo depois de bem. 3 dias. Olha, meu espaço estava seguro, né? E a gente se engana, porque daí você vai vendo que vão surgindo coisas, a gente sempre tem o que limpar, a gente sempre tem que se trabalhar, né? Tirar esses véus, essas máscaras, essas casquinhas, isso é fundamental dentro do nosso processo de evolução. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês, a mensagem maior, é essa responsabilidade importante da gente assumir, para a gente não se deixar de lado, perante esse caos que está. E a tendência é o caos continuar, mas, assim, a gente também tem que visualizar e fazer a nossa parte, para a gente não ficar preso só nessa energia, né? A gente visualizar realmente o novo vindo a partir desse momento. E a gente poder colaborar com o todo também, não só através desse autocuidado pessoal. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que já estamos a 5 minutos de finalizar o nosso momento hoje, Sim. é a gente ter essa certeza de que podemos escolher como vamos passar por tudo na vida. Não podemos escolher o que a vida nos apresenta. Não podemos. Isso acontece, Perfeito. as coisas acontecem. Chega um noticiário, algo se movimenta, porque a vida é movimento constante. Mas é isso. Não existe esse lugar de estabilidade, esse lugar de certeza, esse lugar de controle que a gente busca. E eu posso dizer de cadeirinha, porque eu tenho a necessidade de controle. Né? Não existe, não existe. Então, quanto mais a gente consegue se desapegar dessa certeza, dessa necessidade disso, e começa a olhar o que a gente precisa, e para de dizer o que a gente não tem, e começa a dizer o que a gente quer, né? O que é importante, qual é a contribuição que a gente pode dar na vida do outro, qual é a contribuição que a gente precisa pedir. Tu falou do Deepak Chopra, eu lembrei das 7 leis do sucesso. Um grande aprendizado que eu tive no ano de 2015, eu assisti o vídeo dele no Netflix, que é exatamente, né, as 7 leis e tal. Eu sentada ali assistindo aquele documentário, gente, se vocês não assistiram, assistam, tem o livro, tem tudo, tá? Tem o YouTube dele, tem tudo de maravilhoso. Mas uma das coisas que ele trouxe, que eu lembro que para mim foi muito positivo e muito marcante, porque quando a gente tem uma tendência, e eu vi que algumas pessoas escreveram aqui, entre elas a Paula, nossa, minha vida tá muito agitada, eu tô fazendo muita coisa, eu passo batom enquanto dou mamar, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá?
Eu lembro de uma frase que ele traz ali, Ó, que nós é... temos 24 segundos, está Tá terminando. brincando? Ah, então começamos Eu tenho que exatamente salvar às essa 9. live, Tá. perdão. Bom, rapidinho, o que acontece é o seguinte, Isso, quando as pessoas nos pedem coisas, nos oferecem ajuda, aceitem as ajudas. Porque quando a gente diz, sim, pode me ajudar, a gente está abrindo a possibilidade do outro atender a necessidade que ele tem de fazer diferença na vida perfeito. da